Sejam bem-vindos ao Developer Deck 101. Meu nome é Bruno Killen e hoje eu estou dando seguimento a um vídeo que eu fiz ontem, no dia da preguiça, sabadão, fazendo um CRUD com Prisma, utilizando Node.js, TypeScript. Eu vou deixar o vídeo linkado para vocês aqui no card também. Mas hoje eu vou fazer com Next, criar Route Handlers, onde a gente tem uma API em Next.js, utilizando Prisma e fazendo um CRUD. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? npx create next app @latest e vamos dar um nome aqui, API handler next 14. Basicamente, ele vai perguntar para a gente, pode dizer sim para tudo, padrãozão. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer, logo que a gente termine aqui, a instalação do Prisma. Se você tiver com dúvida, pessoal, eu vou entrar aqui, ó, prisma.io, a gente tem o Quick Start e tem a parte da instalação do Prisma, tá? Então a gente consegue fazer a instalação do Prisma. A gente pode vir aqui, ó, até copiar essa parte aqui. Depois eu vou mostrar para vocês também as melhores práticas para você inicializar o Prisma no ambiente de desenvolvimento. Clear CD API, né, que a gente deu o nome. Next. Vamos abrir o code aqui, fechar isso aqui, vir aqui, aumentar a nossa tela, fechar isso aqui. Olha só, vamos abrir o Ctrl J aqui. Eu não coloquei npm install prisma save dev clear npx prisma init para a gente inicializar o Prisma. E o que ele faz aqui, pessoal, basicamente é o seguinte: quando você entra aqui, ele cria uma pasta Prisma, né? Cria a variável de ambiente. A pasta Prisma, basicamente aqui, a gente tem o esquema.prisma, a gente pode ver aqui que não tem nada. Um dos pontos para utilizar o Prisma, se você vier nas extensões, você procura por Prisma e ele vai mostrar o Prisma aqui para você. Você instala para ter autocomplete aqui para você. Aqui, voltando no Prisma, o que você pode fazer aqui? Aqui a gente pode criar um modelo. Por exemplo, Model User. E no Model User eu tenho o ID do usuário, e além do ID do usuário, eu vou dizer que ele é inteiro, beleza? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar o @default e a gente vai colocar auto increment e dizer que é do tipo ID. E a gente vai ter o name do usuário aqui, que vai ser uma string. E a gente tem o modelo prontinho para a gente. A gente não vai criar várias coisas aqui, porque a ideia é que mostrar para você como que você faz exatamente toda essa parte de CRUD utilizando Route Handlers com APIs, principalmente quando você quiser disponibilizar isso para consumidores externos, porque se você for utilizar internamente nos seus formulários, nos CRUDs, a boa prática que está sendo sugerida é a utilização de Server Actions, que eu também já fiz um vídeo que eu vou deixar no card aqui como é que você faz isso. Olha, pessoal, sabe o que vocês podem fazer também? Se você não é um inscrito do canal, se inscreve aí. 50% dos meus viewers e das horas assistidas são de pessoas que não se inscrevem, que não deixam like, que não comentam. Entra aí, pessoal, não custa nada. E eu trago esse tipo de conteúdo para vocês aqui. Então, olha só, criamos essa parte aqui. E aí, o que a gente precisa fazer? Para a gente conectar com um banco de dados, a gente tem que ter uma URL de banco de dados aqui. Eu gosto de utilizar o Railway.app, não, ninguém me paga por isso, mas é só porque eu não preciso criar conta. Venho aqui, Start Project, vou escolher o nosso amigo Postgres SQL. Ele vai criar o banco para a gente, bonitinho. Aqui, pode ver, já criou super rápido. Você clica nele, clica em variáveis, tem esse Database URL, a segunda parte que você copia. Nessa cópia aqui, você vem para cá e você dá um Ctrl V, salva. Bom, pessoal, como é que a gente faz com que esse modelo aqui, ó, venha aqui
para o nosso banco de dados e cria uma tabela para a gente e tem o modelo. Ctrl J, npx, prisma, migrate, dev. E aí ele vai tentar se conectar com o banco, com aquela URL que a gente passou, e vai perguntar um nome inicial aqui da nossa migração. Eu já explico para vocês aqui. Às vezes isso depende, toma um pouquinho de tempo para fazer essa primeira vez, principalmente, né? Ele está se conectando e tal. E aí, enquanto ele está fazendo isso, pessoal, para fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, já vou criar uma pasta chamada db, beleza? Ou lib. Ó, ele já completou aqui, eu vou colocar initial migration of users model. Vou dar um enter aqui, é a nossa migração inicial. E aqui dentro, pessoal, da nossa lib, eu vou criar um db.ts aqui. Eu já falo para vocês o que a gente vai fazer. Olha só, ele basicamente fez o quê? Ele criou a migração para a gente, criou uma pasta, tem o SQL da migração e ele gerou também o nosso Prisma Client, que você também pode utilizar o npx Prisma Generate cada vez que você mudar aqui, pessoal, o modelo e ainda não tiver feito a migração. Olha só, se a gente voltar aqui, você pode ver que a gente já tem a nossa tabela user aqui para nós que está vazia. Então, olha só, beleza, já temos o nosso banco, já está conectado, já está configurado com o Prisma. O que a gente precisa é, para criar nossas APIs, a gente vai ter que acessar o Prisma através de uma conexão. Vocês têm que buscar aqui Best Practices for Instantiating Prisma Client with Next. Por quê, pessoal? Como a gente está utilizando aqui, vamos fazer o seguinte, npm run dev. Como a gente tem digamos, entre aspas, um hot reload e o nosso servidor ele fica reinicializando, o que acontece é que a gente acaba criando várias instâncias em ambiente de desenvolvimento. E aí isso acaba com as conexões disponíveis aqui nos nossos ambientes de teste, de desenvolvimento. O que você faz, pessoal? Existe aqui uma solução, você não precisa nem saber o que faz isso aqui, mas eu vou já explicar. Vem aqui e cola. Basicamente, pessoal, você importa o Prisma Client, você cria uma instância singleton. Ele gera um padrão aqui singleton, que quer dizer, eu vou ter uma única instância da minha conexão com o banco de dados ou do meu cliente do Prisma. E aqui ele basicamente faz isso. Ele pega, se for diferente de produção, ele usa a minha única conexão aqui. Show de bola! Mas obviamente, né, pessoal, deixa eu só abrir de novo aqui na nossa lib. Olha só, e aí ele exporta o nosso Prisma. Show! Vamos lá. Agora, como é que funciona os Route Handlers, pessoal? Os Route Handlers são basicamente o seguinte. Dentro da pasta app, você pode criar um route handler em qualquer lugar, só que você não coloca junto com um page, porque você, na verdade, está criando uma rota de requisição. Então, uma sugestão é você criar uma pasta API aqui dentro, e aí você pode subdividir as suas rotas, como, por exemplo, user. Beleza? Por quê? Porque a gente criou um modelo aqui chamado user. Então, você pode... tem gente que nomeia no plural, users, etc. Depende do padrão que você quiser utilizar. E aqui é o seguinte, você cria um route.ts. O que acontece, pessoal? Basicamente, os route handlers, eles são baseados em funções que você faz um export. E essa export é assíncrono, porque pode ser uma função servidor, pode ser assíncrona, function. E aí você tem, por exemplo, um método get. E aqui, obviamente, ele pode executar alguma coisa. E eu posso colocar um console.log aqui, executado, beleza? O que tem aqui, pessoal? Ele está aqui, salvo. Deixa eu ver se eu tenho o Postman aqui. Vamos testar já o Postman. Olha só que legal, a gente tem o Postman dentro do Visual Studio Code. Vamos instalar aqui. Eu já fiz um vídeo curto mostrando que tinha isso aqui, mas eu instalei, eu acho que no outro computador. Beleza, olha só, eu tenho o Postman aqui.
Vamos... Eu tenho que criar a conta aqui, não dá para fazer sem criar conta? Vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, né? Vamos lá então, sign in. Open. Ele vai abrir aqui para mim. Vou fazer um sign in aqui com o Developer Deck 101. E vamos ver se ele vai funcionar bonitinho. Já estou com o Visual Studio Code. Ok. Beleza, ele está carregando aqui o nosso Postman. E aqui dentro, olha só, pessoal, beleza, a gente tem ambientes aqui, Historic Collections, a gente pode criar uma coleção aqui, se a gente quiser. Essa coleção a gente pode renomear aqui para dizer que é Handlers User. E aqui a gente pode adicionar uma request de GET, que vai ser http://localhost, porta 3000, /API/user. E aqui a gente pode, vamos ver aqui, deixa eu só puxar aqui, fica meio grandinho, né? Deixa eu diminuir um pouquinho, isso, agora ficou bom. User, e a gente pode fazer um send, não retornou nada, mas se eu voltar na minha rota aqui, vocês podem ver que executou, tá? Não teve resposta nenhuma porque eu não retornei aqui, por exemplo, um response.json, e aqui a gente poderia ter um message eu acho, ok, sério? E aqui poderia ter, de repente, alguma outra coisa. Vamos colocar aqui um message ok, vamos entrar na request e vamos executar de novo. Vamos ver, no response, obviamente, né? Return da nossa resposta. Vamos vir aqui, vamos executar de novo. E aqui a gente tem um response da nossa primeira rota que a gente tem aqui. Show de bola, né, pessoal? Primeira rota aqui, a gente já tem uma execução. Como que funcionam as coisas também, pessoal? Se eu quiser, eu posso fazer uma requisição aqui, que vai ser do tipo request, certo? Se eu entrar aqui, pessoal, o que a gente poderia fazer? A gente poderia executar aqui e mostrar o que tem na nossa request. E aqui, obviamente, se eu fizer uma chamada, ele vai mostrar aqui para mim o que tem na nossa request. E aí, na request, a gente pode fazer algumas coisas. Uma delas, por exemplo, como que eu poderia fazer se eu quisesse pegar aqui, por exemplo, ID do usuário igual a 1 dentro do método get, né, pessoal? A gente tem algumas formas para fazer aqui. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar demais. Mas você pode utilizar o request, mas você pode utilizar o next request, que é uma extensão e tem algumas funcionalidades aqui, como cookies get next URL. Tá? Eu vou utilizar o next URL. Então, olha só o que vai acontecer quando eu utilizo o next URL. Eu posso fazer um const aqui e posso colocar search. Nem preciso colocar um const aqui. Eu posso fazer um console.log e aqui eu faço um request.nextURL.searchParams. E olha só o que vai acontecer. Vou salvar aqui, vou executar minha request. Olha só, apareceu o ID igual a 1 que eu passei na URL. Então, beleza, eu já poderia fazer uma chamada aqui utilizando Prisma. Só com essa parte aqui. Show de bola. O que a gente precisa fazer agora? Eu não tenho ainda criação, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um export async function e vamos colocar um post que tem a requisição e vamos colocar aqui na requisição, vou colocar request também, só request. E aqui dentro o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um const, vamos pegar o name só e aqui eu vou fazer um await request.json, beleza? Bom, se eu fizer um console.log aqui, pessoal, eu vou colocar o name aqui para vocês verem. Aqui no nosso new request, pessoal, o que a gente pode fazer? Vir no route handlers aqui, tirar aqui. Cadê as minhas requests aqui? Deixa eu vir aqui. Aqui.
Vou criar uma nova request aqui, add request, só que essa nossa request vai ser do tipo post, que vai ter no body aqui um raw do tipo JSON. E aqui dentro a gente pode colocar, por exemplo, name, e a gente pode colocar Bruno Killian, colocar uma vírgula aqui. Se a gente for na nossa request aqui, eu vou pegar, copiar isso aqui, vou chegar na nossa request de post aqui, deixa eu tirar essa aqui que não precisa, vou colocar isso aqui, post user, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, vamos vir aqui, a gente está fazendo um console, vou fazer um return response.json, vamos colocar um message, ok, vírgula, vamos colocar o nosso, vamos colocar o name aqui direto, ver o que dá. Vamos fazer o seguinte, vim aqui na nossa request, Bruno Killian, voltou, olha só, ele já voltou uma mensagem ok, e o nome Bruno Killian. O que a gente pode fazer agora, pessoal? A gente pode vir aqui, fazer um import do Prisma from @lib/db. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar, vamos fazer o seguinte, eu não vou, pessoal, não vou tratar erro aqui, tá? A gente tá aqui, vocês podem tratar, usar o try catch, como vocês acharem melhor. Vamos ver, pessoal. Vamos pegar aqui o seguinte, o que eu quero fazer é o seguinte, const user, e aí eu vou usar prisma, ponto, qual que é o modelo que a gente criou? User.create, e aqui a gente coloca a data, e a gente vai passar basicamente o name, que a gente retornou aqui, e aqui dentro a gente pode retornar o user que a gente acabou de criar. Beleza, pessoal? Não tem nada demais. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um try catch. Se a gente quiser fazer um try catch, tá, vamos fazer um try catch aqui, né? Ai, ai. Vamos lá, try. E aqui a gente vai ter um catch, error. Vamos colocar error. E aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, return. Como que eu posso fazer aqui para ficar melhorzinho aqui na nossa brincadeira? Vamos colocar... Vamos retornar, talvez... A gente podia retornar o erro, ou a gente... Vamos fazer o seguinte, vamos retornar o erro de uma forma um pouquinho mais estruturada. Vamos fazer um return, se der erro aqui, no response. Vou fazer o seguinte, next response. Ponto JSON, porque daí ele já vai dar algumas coisas para a gente aqui. Vou colocar o message que a gente tem colocado ali e a gente vai colocar basicamente error. Vamos colocar aqui também error. E aqui, depois disso aqui, pessoal, a gente pode adicionar o seguinte, a gente pode adicionar o nosso status. E o status vai ser de 500, porque deu erro 500 na nossa chamada. Aí eu vou copiar e colar isso aqui, ó, dentro do try. Só que se ele funcionar, né, pessoal, o que a gente faz? A gente pode retornar aqui o nosso usuário, certo? E basicamente a gente tem a nossa chamada aqui de criação de usuário. Se eu for aqui, de novo na nossa... Deixa eu salvar essas requests, né? Deixa eu salvar essas requests aqui. Vocês podem ver que o nosso banco de dados ele está vazio. Se eu vier aqui e eu enviar um send, e por algum motivo, vamos ver se aconteceu alguma coisa, ele não salvou. Vamos tentar descobrir o que aconteceu aqui, por que ele não criou o usuário. Command J. Ele pegou o Bruno, ele veio aqui e chamou... pessoal, vamos ver uma coisa aqui. Tem uma coisa importante que a gente precisa fazer, né? Await. Aqui. Beleza? Então, olha só, eu esqueci de colocar o await na chamada do Prisma. Bom.
Vamos chamar de novo. Ele vai esperar um pouquinho até que realmente ele crie o usuário. E olha só, ele criou o usuário número 1 aqui para a gente diretamente e ele criou o Bruno aqui. Então, a gente pode criar mais de um usuário. Agora, a gente vai criar o usuário Developer Deck 101. A gente vai criar mais um e a gente vai colocar também assinatura HTTP 101. Pessoal, se você ainda não é um assinante HTTP 101, pessoal, assina. Custa menos de 25 centavos por dia para você apoiar o canal aqui, apoiar os vídeos como esse que eu faço com tanto carinho. E se por acaso você é uma pessoa que quer aprender a integrar modelos de inteligência artificial da forma certa nos seus projetos web, existe a segunda assinatura, que é a IA Top 1%. Ela custa um pouquinho mais, infelizmente eu preciso cobrar um pouquinho mais, por quê? Porque eu tenho que pagar também para utilizar as inteligências artificiais ali, então eu resolvi garantir que eu pudesse ter, digamos, fôlego suficiente para poder ensinar o que eu quero ensinar nessa assinatura e não ter prejuízo financeiro aqui. Então, olha só, a gente tem vários usuários aqui que a gente criou, a gente já tem o nosso primeiro create, tudo bonitinho, até com tratamento de erro, tá, pessoal? Se você não tem certeza se está tudo funcionando, tratamento de erro, se der problema no Prisma, você vai ver aqui que ele vai retornar o erro 500 e você consegue tratar. Bacana, pessoal. Agora é o seguinte, eu estou utilizando o get aqui, só que esse get eu não quero passar nada, eu não quero fazer por enquanto nada, eu quero que seja um get all. Então o que a gente vai fazer? Vou arrancar aqui que eu já mostrei para vocês como que faz essa parte ali. Então olha só, vamos fazer o seguinte, a gente basicamente faz a mesma coisa, pessoal. Se eu quiser buscar as informações, const users, e a gente vai fazer um await prisma.user.findMany. Beleza? No Find Many, basicamente, eu não precisaria... Vamos fazer o seguinte, Find Many, será que eu pego todos? Espera aí, vamos ver o que a gente tem aqui de opções. Eu poderia fazer um Find Many, certo? Vamos lá. Vou salvar o Find Many aqui. E aqui dentro, obviamente, até vou copiar assim. Eu vou copiar o try-catch, né? Porque sabe como é que é? Fim de semana. Fim de semana. Vou copiar o try-catch aqui. E aqui a gente vai retornar users, certo? E aí a gente não precisa dessa resposta aqui, porque a gente vai dar erro ou não aqui pra gente. E aí aqui a gente pode ver se a gente retorna todos os usuários. Vamos voltar aqui. Aqui eu estou na request de criação de usuário. E aqui eu estou na minha requisição aqui get. Vamos ver? Olha só, retornou o nosso vetor de usuários aqui, todos os usuários do sistema. Bacana, né, pessoal? Super simples de fazer, super tranquilo de fazer aqui esse CRUD. O que mais que a gente pode fazer, pessoal? Que mais que a gente pode fazer? A gente poderia criar alguma outra coisa para a gente poder fazer... Vamos fazer um delete, pessoal? Vamos lá. Vou vir aqui, export async function delete. E aqui a gente vai ter o request e aqui a gente vai ter o nosso request, certo? Opa, request. Beleza, a gente tem a nossa função de delete. Como é que a gente faz a função de delete? Vamos lá, pessoal. A gente vai passar um ID, certo? Como a gente vai passar um ID, a gente pode fazer basicamente o seguinte, const ID, e a gente vai fazer um await request.json. Beleza? Porque vem no corpo aqui pra gente. Aí, o que a gente vai fazer? O nosso famoso try-catch. No try-catch, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o const user. Por quê? Porque quando a gente faz o delete, ele vai retornar o usuário que foi deletado. Então, eu vou, só para dizer que eu confirmei o usuário que foi deletado, eu vou fazer um await. E, de novo, prisma.user.delete. E aqui a gente precisa passar um where, onde a gente vai passar o nosso ID
exatamente aqui. A gente pode fazer, não vou copiar mesmo, vou fazer aqui, ó, return request.json. O que ele não está deixando eu copiar aqui? Vamos pegar aqui, vamos lá. Logo depois daqui, vamos só colocar uma vírgula aqui. Depois eu tenho um catch aqui, R. E aí a gente copia o nosso return aqui também. E a gente tem o nosso delete pronto. Vamos testar o delete, pessoal? A gente vai me deletar aqui. Não faça isso! Vamos lá, a gente volta aqui nessa parte, a gente tem o post. Eu vou copiar a de post aqui e vou duplicar ela. Só que na cópia aqui, a gente vai trocar isso método para delete. E no método do body, aqui, a gente vai, na verdade, passar o ID. E a gente vai passar o ID de quem a gente quer deletar, pessoal. Beleza? Todo mundo preparado? Todo mundo preparado? A gente vai fazer um send. E olha só, retornou o usuário aqui. E o Bruno foi deletado do banco de dados. Olha só, pessoal, super rápido aqui. O que mais que a gente pode fazer, pessoal? Export async function. E aqui a gente poderia utilizar o nosso put ou patch. Vamos colocar o put request, request. E aqui dentro, const. Vamos colocar name, vamos colocar ID, na verdade, né? E name. E aqui a gente vai fazer um await request.json. E aqui dentro, eu vou até copiar aqui, tá? O try-catch igualzinho aqui. E aqui não vai ser delete, vai ser update aqui dentro. Where ID igual ID que a gente está passando. Só que além do where, pessoal, a gente tem que passar o data, no qual o name é o que a gente vai passar aqui. E se der tudo certo, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, vou duplicar essa URL e a gente vai vir aqui e colocar no put, vai colocar no body, só que aqui a gente precisa passar o ID e a gente vai passar, vamos ver aqui, qual que é? O 4. O 4. Não, vamos fazer o seguinte, vamos passar o 3. Não, eu sei que você quer virar top 1% em desenvolvimento com inteligência artificial e quer realmente ser ímpar no mercado e quer se destacar. Então, vamos pegar o ID 4 e a gente vai dizer assim, assinado. Beleza? Tem que botar uma vírgula aqui também, né, pessoal? Vamos lá para ver se funciona. Vou salvar request aqui e vou mandar um put. Voltou aqui. Olha só, pessoal, IA Top 1% assinado, certo? Galera, veja só a brincadeira toda que a gente fez aqui. Não é bacana? Bacana, né? Quem sabe, se a galera deixar o like, se a galera comentar, se a galera se inscrever e de repente assinar, a gente faça uma junção aqui e transforme o que a gente fez ontem e hoje no CRUD de ontem, no CRUD de hoje, no outro vídeo de actions, de server actions, e faça um bem bolado aqui para mostrar para vocês qual é a melhor maneira de implementar tudo isso aqui utilizando Route Handlers, Server Actions e Prisma. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, mais um vídeo de preguiça do fim de semana que você aprendeu pra caramba. E já sabe, se você quer continuar apoiando esse canal, além de se inscrever, deixar o like, comentar, escolhe um dos níveis de assinatura. O primeiro nível fica com direito a assistir as lives aqui, que eu faço aí pra galera,
trabalhando com Next e outras coisas também. E se você quiser se destacar no mercado de inteligência artificial, na área de desenvolvimento web, já sabe, vou deixar aqui o que você tem que fazer. Até o próximo vídeo.